Salve, salve pessoal! Vamos para o básico. Você sabe o que é força? Bom, eu sou o professor Thiago Mata e vou explicar para você o que é força e como a gente aplica isso no nosso corpo, na prescrição de exercício, na realização de exercício físico. Porque sou professor de educação física e trabalho com biomecânica e dou aula disso em diversos cursos, diversos locais. Bom, antes de qualquer coisa, antes de começar a falar especificamente do conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e compartilhar com quem você acha que possa se interessar para poder aprender esse conteúdo. E também não deixa de seguir também no Instagram, que lá tem muito conteúdo aplicado para que você use na sua prática como profissional ou como atleta. Bom, quando a gente está falando de força, a primeira coisa que tem que entender é um conceito físico. A força nada mais é do que uma grandeza vetorial. E como uma grandeza vetorial, a gente tem que entender que ela tem um tripé de informações que são extremamente importantes e relevantes. A gente consiga entender como é que a gente enxerga essa força. A primeira coisa que a gente tem que entender é que ela tem uma direção, é representação vetorial, ela tem uma direção. Essa direção é horizontal, vertical, diagonal, o que seja. Mas só disso a gente não consegue entender de onde vai, para onde vai essa força. O caminho que ela está fazendo. Para isso a gente tem que ter a segunda parte do tripé, que é entender e saber qual é o sentido dessa força. Se ele vai do ponto A ao ponto B, se ele vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, diagonal. E a partir daí a gente consegue, através daquela setinha, entender para onde está sendo aplicada essa força. E por último, não menos importante, do tripé, que a gente fala de informações fundamentais para a gente identificar essa força, a gente está falando da magnitude, da intensidade dessa força. O que é isso? É o valor que é dado para essa força. Então a gente no corpo, a gente tem diversas forças que aplicam no nosso corpo. Mas a mais famosa, a mais comum, mais fácil da gente entender, a gente chama de força-peso. E essa força-peso é o que a gente consegue ver com muita naturalidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador para vocês conseguirem entender de onde vem essa história toda. Então vamos lá. Estão vendo minha tela? A ideia vem a seguinte. Quando a gente está pensando em aplicação dessas forças, do conceito de força na biomecânica, a gente tem que entender que as forças estão atreladas às três leis de Newton, que relacionam principalmente ao contato. Então, toda vez que eu tenho contato entre dois corpos, eu tenho forças que estão atuando ali. E aí a gente tem leis que regem esses contatos e essas forças. A gente fala que, primeiro, de uma maneira didática, a gente vai lidar com a primeira forma de a gente apresentar a força, essas leis de Newton, através da segunda lei de Newton, que é a lei da aceleração. O que quer dizer isso? O produto, vou ler o que está no slide, é o produto que entre a massa de um corpo e a aceleração é a força resultante que atua sobre esse corpo. Resumindo, contextualizando, a força resultante, que é o somatório de todas as forças que estão naquele sistema, é o produto entre a massa e a aceleração. Voltamos ao exemplo do peso. O peso é uma força, de força-peso. A força gravitacional, força da gravidade, de força-peso. Que é o produto entre a massa, e massa é o quê? Massa é quando você sobe numa balança. Essa balança que você tem no banheiro, por exemplo, só vai te dar um valor. Aquilo ali está na unidade de massa, de quilos, quilograma. Isso é representação da unidade do Sistema Internacional de massa. Então, eu subi na balança, eu estou com uma massa de 90 quilos, e não o meu peso é de 90 quilos, mas a massa é de 90 quilos. Eu multiplico esse valor dessa massa pela aceleração da gravidade. É 9,81 alguma coisa. Para facilitar a nossa vida, a gente arredonda para 10. Então, se eu estou em cima da balança, eu tenho uma massa de 90 quilos, a força que está sendo aplicada em cima da balança vai ser de 90 quilos vezes 10, que é a aceleração da gravidade. A gente vai ter um produto disso aí que vai dar 900 newtons. Newton
é a unidade do sistema internacional que a gente vive. Então, o meu peso vale 900 newtons. Tá? Como é que a gente aplica isso no corpo humano? Se eu só tenho essa massa, essa força, eu só tenho uma força, que vai estar empurrando o chão. Então, essa é a minha força. Mas se eu tiver outras forças atuando no meu sistema, por exemplo, tem alguém me empurrando, ou tem o meu pé deslizando, eu tenho diversas possibilidades, eu tenho que somar essas forças, e o somatório dessas forças, dependendo da direção e sentido dessas forças, eu vou ter que fazer regrinhas trigonométricas para chegar ao valor dessa força. Valor, direção e sentido, ou seja, a magnitude, direção e sentido. E aí, a partir daí, eu tendo contato e sabendo da segunda lei de Newton, que eu passo para a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Ação e reação não é eu tomo um soco para depois devolver o soco. Não. Ao mesmo tempo que eu estou tomando um soco, por exemplo, estou tomando um soco no meu braço, o meu braço está batendo na mão da pessoa que está me dando soco. Lendo o que está no slide, é o seguinte: toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Toda vez que eu tenho uma força sendo aplicada na minha mão, meu dedo empurrando a minha mão, ao mesmo tempo, se eu não estou movimentando, a mão também está empurrando o meu dedo. Só que com a mesma direção, sentidos opostos e mesma magnitude, mesma intensidade. Ou seja, voltando à história do peso, se eu tenho meu pé apoiado no chão, eu tenho dois pés apoiados no chão, assumindo que eu estou com a mesma força, peso em cada pé empurrando o chão, eu vou ter 450 newtons do meu pé, de cada pé empurrando o chão. E aí depois eu vou ter como reação do meu pé empurrando o chão empurrando o pé. Com sentido oposto, em vez de estar sendo para baixo, está sendo para cima, empurrando o meu pé para cima. Dois pés para cima. Com uma força igual a 450 newtons em cada pé. Aí eu faço o seguinte, eu tiro um pé do chão. Eu só vou ter a força de contato de um pé. Então meu pé vai estar empurrando 900 newtons no chão e o chão vai estar empurrando só um pé meu de 900 newtons para cima. Para a gente ter ideia de quanto eu posso dobrar essa força. Lembra das resultantes das forças? Agora você imagina, eu estou com os dois pés no chão. Estou com 450 newtons em cada pé. E agora eu coloco uma barra nas costas com mais 900 newtons, ou seja, 70 quilos mais a barra de 20 quilos. Eu vou ter mais 900 newtons da barra e do meu corpo empurrando o chão. E aí eu vou ter, ao invés de 450 newtons de força empurrando meu pé para cima, eu vou ter 900 newtons empurrando cada pé que eu estou apoiado no chão para cima. E a gente começa daí a já entender a aplicação disso, a visualizar isso mais para frente. E aí depois a gente entra de uma maneira didática na terceira e última, na primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. O que é a lei da inércia? Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, mesma velocidade, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Resumindo, um corpo, objeto, o que seja, fica como está, a não ser que tenha alguma força que, aplicada nele, consiga movimentar ele, alterar a velocidade. Está parado, a velocidade é zero. Empurrou, moveu, mudei a velocidade. Exemplo, vou fazer um levantamento terra. Segurei a barra, está no chão. A barra não vai subir sozinha. Ela está porque ela está ali. Em inércia, ela fica ali. E ela só vai se movimentar quando eu aplico uma força nela suficientemente grande para movimentar essa barra, ou seja, para tirar ela da velocidade zero. Só que assim, quando a gente pensa no treinamento, quando está falando, me ajuda aqui só na inércia. Toda vez que eu estou, e aí seria na primeira repetição, sair do movimento para tirar da inércia, sim, mas a inércia está incluída em toda vez que eu estou mudando de velocidade, ou seja, na transição da fase concêntrica para a fase excêntrica, por exemplo. Eu tenho inércia nessa condição. E aí a gente começa a ter um espectro mais amplo desse conteúdo, né? Desse entendimento do que é inércia. Mas assim, além disso, quando a gente está falando de força de contato, quando a gente está aplicando no corpo, a gente tem, digamos, são três as principais, digamos assim.
Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar, nesse exemplo desse exercício, todas as forças que a gente consegue, essas 3 classificações dessas forças, a gente pode estar incluindo ali. Por exemplo, o cara está com a barra nas costas, fazendo agachamento sumô. Então, a barra está nas costas, a barra está apoiada no corpo, então a barra está encostada no corpo, na mão e no trapézio dele. Toda vez que essa barra está apoiada em algum lugar, ela está comprimindo o tecido. Ou seja, a gente está tendo uma força que a gente chama de força de compressão. Quando eu estou tendendo a diminuir o comprimento desse objeto, dessa massa. Estou empurrando, estou tentando comprimir. E isso é uma força de compressão. Então, no caso aqui, eu já falei, a força de compressão seria meu pé empurrando o chão empurrando meu pé. Eu tenho 2 forças em sentidos opostos aqui, fazendo com que eu tenda a diminuir o tamanho do corpo, dobrar o meu corpo inteiro ali. Por outro lado, se o meu pé está ali e ele está apoiado no chão, com os pés afastados, imagina se ele tivesse com os pés no gelo, uma placa de gelo, descalço. Qual seria a tendência do pé dele ficar? Ficaria na mesma posição? Ou ela deslizaria ao ponto que ele, no momento que ele está descendo ou está subindo, o pé dele deslizaria para fora? Deslizaria para fora. E não desliza por quê? Não desliza porque eu tenho uma outra força que aí, o pé dele está empurrando o gelo para fora. Tá? E, no caso, está empurrando o chão para fora também. E por que no gelo desliza e no chão não desliza para fora? Porque no gelo eu não tenho essa força de atrito que vai contrapor essa força, que a gente chama de força de cisalhamento. Então eu não vou ter uma força que cisalha o meu pé no chão. No caso, tendo ele estando calçado no asfalto, ou no cimento, ou em qualquer superfície mais áspera que tenha atrito, ele não vai permitir que o meu pé deslize para frente, porque eu vou ter uma força empurrando, uma força horizontal, meu pé empurrando o chão para um lado e o chão empurrando meu pé para o outro lado. Aí com isso eu tenho 2 forças, quer dizer, eu tenho a força que a gente chama de força de cisalhamento. Isso acontece na coluna também, existe a tendência da perna, de um disco, de uma vértebra deslizar sobre a outra, existe a tendência do fêmur deslizar sobre a tíbia, chama de força de cisalhamento, que vão estar ocorrendo ali. Mas a gente tem uma última força que vai estar sendo muito bem vista, muito bem aplicada, que seria a força de tração. Entenda, toda vez que você ouve a palavra tração, é quando eu estou pegando um objeto e tendo a aumentar o comprimento desse objeto, dessa massa, desse corpo. No corpo humano, como é que a gente vê isso? Em algum momento a gente pode ver isso? A gente pode falar de diversos exercícios. Nesse caso aqui desse exercício, a gente pode pensar o seguinte. Quando eu estou com um músculo contraindo, quadríceps contraindo, por exemplo, para puxar a perna, eu vou estar contraindo o músculo do quadríceps. Esse músculo vai estar puxando, tracionando o tendão quadricipital e patelar. E esse tendão vai estar grudado no osso e vai fazer com que o osso seja puxado pelo tendão, movimentando a articulação do joelho. Então estou tendo puxões, trações ali para poder movimentar a carga como um todo no segmento. Isso vai acontecer com todos os músculos que vão estar atuando de forma agonista ou estabilizadora nesse segmento. A gente ainda vai ter mais alguns vídeos sobre somatório de forças, exemplos em várias situações, várias condições. Para poder vocês entenderem com mais facilidade, eu vou dar valores a essas forças, por exemplo. No caso, para entender o que essas forças vão fazer no corpo humano da gente. Agora, só o último detalhe que eu queria deixar bem claro aqui nesse vídeo é o seguinte. A gente tem um sinônimo para força que normalmente é mal interpretado. Toda vez que a gente está falando de forças, está falando de tensões. Força e tensão são sinônimos. Atração é um tipo de força e também é um tipo de tensão. Tensão não é apenas força de tração. Tensão é sinônimo de força na física. Só para a gente deixar bem claro e não confundir esses aspectos. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, a gente vai se conversando e vamos fazer novos vídeos a respeito desse tema e de outros temas associados à biomecânica. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar, ou sugestão de algum vídeo que gostaria que eu fizesse, escreve aqui nos comentários e não deixe de dar like e de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Forte abraço.